Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou testar aqui a minha primeira aula com vocês. Vai ser uma aula sobre o que eu chamei ali no material de teoria mista das emoções, que é uma explicação da natureza das emoções que combina os aspectos que as emoções são compostas por crenças, que são pensamentos, e também por desejos. E então vamos lá. Ah, Primeiro ponto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação ao objetivo da aula, então eu vou fazer duas coisas nessa aula. Primeira, mais introdutória, assim, é apresentar a relação entre as emoções e outros estados cognitivos, como, especialmente eu vou falar hoje de crenças, né? Nas próximas aulas eu vou falar de juízos e também estados que não são cognitivos, né? São estados que são chamados de conativos, que vem da palavra conatus do latim, né? Que significa impulso, uma ânsia, digamos assim, né? Por expansão, que também pode ser entendido aqui como desejo, né? Mas o desejo não é o único estado conativo, né, dos seres humanos. Tem outros tipos de volições, por exemplo, que também fazem parte desse grupo. Então nós vamos tentar ver nessa aula como que as emoções se relacionam com esses outros estados, tanto cognitivos quanto de desejo, né, conativos. E aí depois, então, mais adiante, eu vou analisar daí a teoria mista, que é uma teoria que nasceu da fusão, né, desses dois itens, digamos assim, para explicar a natureza das emoções. Como vocês podem ver, então, uma maneira mais simplificada assim de começar é dizer que as crenças se relacionam com emoções de algum modo, né? Parece que elas são necessárias, é necessário para ter certas emoções que a gente tenha certas crenças. Uma crença aqui é um estado, né, cognitivo, é um pensamento, digamos assim, que eu acredito tal coisa, né? Como por exemplo, eu acredito que o touro é bravo, ou acredito que a cobra é venenosa, né? E essa crença ela tem um papel fundamental numa emoção como o medo, né? Então não tem como isso é um fato, né? Sobre as emoções, tem certas emoções que não tem como explicar sem levar em consideração a existência de uma determinada crença que acompanha ela. As pessoas, por exemplo, não têm medo de formigas, né? Porque elas não consideram formigas ameaçadoras, mas se elas viajarem para a Amazônia e souberem que lá tem um tipo especial, não sei, de formiga, uma saúva ultra venenosa, né? Então se elas virem uma formiga, elas vão passar a acreditar que aquela formiga pode ser mortal, né? A picada dela, então elas vão sentir medo. Então a crença tem um papel de fato fundamental na emoção, né? Não em todas, né? Mas em alguns tipos de emoções, né? E então o que eu vou fazer, eu vou primeiramente apresentar essa relação e depois eu vou mostrar para vocês como que elas foram juntadas, digamos assim, esses dois componentes, a crença e o desejo, para dar origem a uma das emoções. Um primeiro ponto aqui para começar, vocês considerar, né, que todas as emoções elas são disparadas por certos eventos, né, objetos, situações e características, né, dos eventos. Então, as nossas respostas emocionais, elas são vinculadas, são ligadas a características que nós intencionalmente colocamos na realidade, né? Nós temos, então, a gente nunca vê o mundo, digamos assim, de uma maneira despida de significação. E as emoções, em parte, elas são uma forma, né? Não é a única, mas é uma das formas que nós temos para dar significado para a realidade ao nosso redor. Então eu vejo certos eventos como perigosos, eu vejo certos eventos outros como prazerosos, como bem-vindos, né? Eu vejo uma pessoa, por exemplo, e eu estou com saudade dela, então eu sinto uma emoção, não sei, muito grande de alegria quando encontro um amigo que eu não vejo há muito tempo. Então essa resposta que eu
é disparada, né, por eventos, é uma resposta que tem um conteúdo. Esse conteúdo pode ser convertido, né, cognitivamente em algum estado, né, que a gente vai chamar aqui de crença, um estado mental particular, que é diferente, por exemplo, de supor, né, que é quando eu imagino que. Crença é quando eu de fato acredito, né? É diferente também de dizer da negação, né? Eu duvido, né? Da dúvida, por exemplo, que eu duvido que algo seja assim, né? A crença tem um estatuto de atribuir, de fato, essa pessoa, né? É uma pessoa que eu amo, então eu estou muito feliz por encontrar ela. Eu creio nisso, né? E por isso eu sinto alegria. Ou esse animal é um animal muito perigoso, pode me machucar e, portanto, eu sinto medo dele. Vocês perceberem, então, nós podemos pensar que os eventos que acontecem, né, e objetos que nós, ao nosso redor, eles atuam sobre nós, né, então produzem, certo? Aqui tem uma imagem, né, vocês podem ver do touro ali. Ele produz uma certa resposta, mas nesse caso não é exatamente não é uma maneira, né, de pensar a relação da crença com a emoção, não é exatamente uma resposta causal, não é que o objeto causou a emoção, né, mas ele é tomado num certo sentido pelo agente, aquele que está experimentando a emoção, né. Nós aprendemos então de um ou de outro modo a situação que dispara a emoção. Então, por isso, sempre que a gente tiver uma emoção, a gente pode perguntar do que né, ela trata essa emoção, né, que tipo de intencionalidade ela tem. Né? Aqui nesse caso, então, fica bem claro, né, que ele está vendo aqui, ele apreende o animal como um animal que produz ameaça, que produz perigo. Tá? Isso acontece então porque eu mencionei já, as emoções têm a propriedade de se dirigir a algo, então elas têm uma intencionalidade, elas sempre apreendem, né, o mundo não de uma maneira indiferente, mas segundo uma certa representação, a gente pode dizer, como se nós desenhássemos, como se nós configurássemos, digamos assim, o mundo sob uma certa perspectiva. A emoção, ela é, nesse sentido, ela tem um aspecto subjetivo, né, porque nem sempre as nossas emoções correspondem à realidade, né, eu posso ver eu dei o exemplo da formiga, né, mas eu posso ver, tem certas pessoas que veem barata, não sei, veem formiga e ficam completamente apavoradas, né, como se estivessem vendo uma coisa absolutamente ameaçadora, mesmo que ela não seja. Então, a emoção ela nem sempre monitora adequadamente a realidade. Mas, via de regra, né, a gente pode considerar que emoções, mesmo as emoções que não estão correspondendo adequadamente, elas colocam uma certa intencionalidade no mundo, né? Elas enxergam, elas representam o mundo sob certa como tendo, né, um certo significado, e esse significado, então, ele está sendo compreendido aqui sob o conceito de crença, né? Nós acreditamos que aquele objeto, né, tem uma certa propriedade que tem um certo sentido para nós. Então, por exemplo, no exemplo ali que está aqui, né, vocês podem ver se o cachorro assusta Jonas, então Jonas tem alguma representação mental do cachorro. Isso significa que a emoção tem uma base cognitiva, né? Ela depende de algum componente de representação, de um estado cognitivo. Se ele tem medo, então isso significa dizer que ele tem uma crença, um juízo acerca do cachorro, portanto, na medida em que a emoção dele está ligada, esse juízo é essencial para compreender a emoção, reconhecer qual o tipo de relação que elas têm. Então vocês poderiam formular o que eu acabei de dizer, né, dizendo da seguinte maneira: Jonas acredita que está diante de um cachorro que está mostrando os dentes pronto para atacar. Isso essa descrição antecedente aqui, ele
acredita que está diante de um cachorro que está mostrando os dentes e pronto para atacar. É uma série de... então vocês podem colocar aqui o Jonas como sendo o sujeito X. X acredita... primeiro aqui tem uma crença 1, né, aqui dele. Ele acredita que está diante de um cachorro. Ele acredita C2, uma crença 2, que o cachorro está mostrando os dentes. Ele acredita uma crença 3, que o cachorro está pronto para atacar. Essa conjunto de crenças aqui, o C1, C2, C3, pode ser formulado, né, se vocês pensarem, ou se vocês estão dispostos a aceitar uma certa caracterização das emoções como sendo estados cognitivos, né, formados por crenças. Então vocês podem dizer que ter medo significa crer que eu estou diante de um animal, que o animal tem, como aqui, né, está mostrando os dentes, está pronto para atacar, né, provavelmente essa pessoa aqui está sentindo muito medo. Um outro exemplo da mesma linha, né, vocês podem pensar uma menina, um sujeito X, que tem certas crenças. Por exemplo, ela acredita que o seu gatinho sofreu um grave acidente. Tá? Essa crença, então, ela pode ser equivalente à emoção da tristeza. Estar triste significa acreditar que o gato sofreu um acidente. A emoção aqui, então, vocês estão vendo, né, que de uma certa maneira a sugestão dessa teoria simples que eu chamei das emoções é que as emoções podem ser reduzidas a crenças, né? É muito simples. Eu posso transformar ela está triste em Mary acredita que seu gato sofreu um grave acidente. Eu estou dizendo a mesma coisa, né? Ter uma emoção, então, uma certa crença. O que esses exemplos, então, que eu ofereci para vocês pretendem mostrar? Eles mostram, no fim das contas, que a crença é uma condição necessária e suficiente para ter uma emoção. Ter uma emoção não é nada além do que perceber que eu tenho certas crenças, certos juízos. Eu vejo a formiga, penso que ela é venenosa, isso é suficiente para que eu sinta medo. Tá? Essa é a teoria simples, então, das emoções como crenças, que trata emoções, né, como se elas fossem meras crenças. Essa teoria foi criticada. Então eu vou apresentar agora algumas críticas que foram produzidas ou foram apresentadas a essa teoria, para vocês compreenderem melhor por que os autores que propuseram, então, também defenderam a ideia de que a crença não é suficiente para explicar a emoção. Uma primeira crítica aqui, né, bastante intuitiva, ela diz o seguinte, que essa teoria não dá conta da especificidade das emoções, né? Se eu reduzir uma emoção a uma crença simples, eu não estou dando conta do que é sentir medo, por exemplo, né? Porque se o Jonas é um treinador de cachorros, e se a Mary ela desejava há muito tempo se livrar do gatinho dela, então o fato dela acreditar que o gatinho foi atropelado, ou o fato do Jonas acreditar que o touro, não sei, o cachorro é bravo, é perigoso, não faz com que eles tenham medo, né? Porque ele é um treinador, ele está preparado, então ele tem a crença que ele é perigoso, mas ele tem outras crenças ao mesmo tempo que não geram, né, um estado de medo. Então o simples fato de ter uma crença não é suficiente para dar conta da emoção. E no caso da Mary também, ela acredita que o gato sofreu, mas pode estar até feliz, né? Não precisa nem estar triste, porque se ela esperava, não sei, que o gato fosse atropelado. É um exemplo, né? Não estou dizendo que isso é razoável. Ela não teria, né, nesse caso, nenhum tipo de medo. Seria mais provável, por exemplo, que no caso do Jonas, aqui do treinador, então se ele acredita, né, que o animal é perigoso, mas ele acredita que sabe lidar com a situação perigosa, ele vai se sentir desafiado, vai se sentir envolvido pela situação e não com medo, né, do animal. E no caso dela, então, a emoção que ela teria era de alívio, não sei, de alegria, porque ela estava, de fato, há muito tempo esperando que esse gato saísse da vida dela. Então, essa é a primeira crítica. Ela diz que não dá para especificar a emoção unicamente com base na crença, porque uma mesma crença pode servir para
para várias emoções diferentes. A crença que o gato foi acidentado, por exemplo, pode servir tanto para o alívio quanto para a tristeza. A crença de que o animal é perigoso pode tanto servir para estimular as pessoas a entrarem no potreiro, não sei, na arena, né, para desafiar o touro, quanto para pôr medo nelas, né? No meu caso, eu tenho medo de animais bravos, né? Nunca tive menor vontade de desafiar animal nenhum, mas tem pessoas que se sentem estimuladas por isso, né? Então, a crença unicamente, ou imagine o bungee jump, aquela esporte, né, que a pessoa prende a perna e se joga num precipício, né? Para algumas pessoas, eu vou, sei lá, cair é assustador. Para algumas pessoas esse medo pode ser a crença, né, de que é perigoso, pode levar algumas pessoas a recuar e pode levar outras pessoas a se jogar de cima, né, do precipício. Então, o simples fato de ter a crença não explica de fato se a pessoa está se sentindo estimulada ou desafiada, ou se ela está se sentindo retraída, né, que é o que caracteriza o medo, né? O estímulo seria uma emoção diferente, não sei, de envolvimento, de desafio, né? Enquanto que o medo seria uma emoção de recolhimento, né? De fuga, né? Que é o que acontece com as pessoas quando vem um precipício, né? Elas tendem a não querer se jogar, né? Mas querer fugir dele. A teoria então não dá conta aqui a primeira crítica, não dá conta da especificidade, porque o link, né, o vínculo entre o tipo de crença e o tipo de emoção é muito frouxo. Então a mesma crença pode servir para várias emoções diferentes. Um segundo problema, então, com que essa teoria não dá conta, ela também não explica, né, porque as emoções têm um componente comportamental forte. Então, nós usamos, né, frequentemente as emoções para explicar o comportamento das pessoas. Por exemplo, no caso do touro, né, o fato de alguém ter a emoção do medo, isso explica, né, por que ela fugiu. Mas essa explicação ela não é dada pela crença em si. Então, eu creio que o touro é bravo, não explica o meu comportamento de fuga. Ela simplesmente eu tenho um pensamento acerca dele, né, ele é bravo. Isso pode tanto me levar a me aproximar. Ela não tem nenhum... O fato de você acreditar que a cobra, por exemplo, é venenosa, não faz com que você se retraia o fato em si, né? O que faz é uma outra coisa, né? E nesse caso é um desejo, então, como está assinalado ali, né, no final, que explica, nesses dois casos, o medo vocês poderiam dizer que é um desejo de sobrevivência. E, portanto, então, se eu quero explicar adequadamente uma emoção, a teoria, pelo menos isso que a teoria da crença e desejo diz, né, não é suficiente dizer que a emoção é ou pode ser reduzida, né, a uma crença. Ela exige ainda a presença de um desejo, como, por exemplo, o desejo de sobreviver. Então, isso então significa, né, em outras palavras, que a gente precisa de uma teoria um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa. E essa teoria é chamada então, de teoria mista das emoções, que ela é mista porque ela é uma mistura, né? Ela toma como importante a presença de crenças, mas também a presença de certos desejos. E da junção dessas duas coisas, então, tu tem um estado mental que é um misto, né, de crença e desejo que dá origem o que dá conta, né, na verdade, porque a gente está tentando explicar o que é a emoção, ela dá uma boa explicação. Então, o que a teoria da emoção como crença e desejo diz? Ela diz que se as crenças do Jonas e da Mary, da Maria, elas não são suficientes para individuar, é porque falta ainda individuar, né, para dizer o que é cada uma das emoções que eles estão tendo, como medo ou como tristeza, é porque falta ainda a explicação ou complementar com um estado motivacional adequado para essa emoção. Então, qual que é o estado motivacional adequado para a emoção da tristeza? É um estado que a pessoa lamenta, né? Ela tem uma certa crença e lamenta a verdade daquela crença que ela está tendo. Ela acredita que o gatinho morreu. E ela lamenta, né? Ela gostaria que o gatinho continuasse vivo. E isso explica adequadamente o que é a tristeza. A emoção, portanto, ela pode ser descrita, então essa é a teoria mista, né?
como uma combinação de crença e desejo. Para o Jonas ter medo, então é necessário como complemento a crença, não precisa mais nada além disso, né? Além do fato dele acreditar que o cachorro é bravo, né? Ou o touro é bravo, né? Além dessa crença, nada mais é necessário do que um desejo de evitar ser atacado. Então isso explica justamente a dimensão comportamental, porque ela ajuda a entender por que a pessoa fez certas ações. É o desejo, né, que responde por essa parte comportamental. Ele tinha a crença que o animal era perigoso, mas ele não tinha medo de se colocar sob risco, né? Por isso que ele não estava sentindo medo. Então foi o desejo dele de desafiar o touro, né, que deu o resultado a uma certa ação. Então, como as emoções sempre têm um componente comportamental, assim como elas têm um componente, né, de cognitivo, né, vocês podem dizer então que a teoria da emoção como crença e desejo, ela consegue articular essas duas dimensões de uma maneira satisfatória. A Mary está triste porque ela, além dela ter a crença que o gatinho sofreu um acidente, ela desejava desfrutar da companhia do gato, né, e fazer o que fosse necessário para manter ele vivo. Se isso não acontecesse, ela não teria tristeza, né, ela teria algum outro estado. Então ela tem um desejo de continuar na companhia do gato. É isso que explica a tristeza. A tristeza não é simplesmente um pai, não sei, que gosta do filho, né? Não é simplesmente o fato dele crer que o filho é importante que faz com que ele mostre que ele gosta, né? Ele precisa ter o desejo, né, de estar perto, de sentir falta, né? Ele precisa ter uma série de estados conativos que vão constituir aquela emoção como sendo a emoção da saudade, né? Uma emoção da falta de alguém. Quem apresentou essa teoria pela primeira vez foi um filósofo bastante conhecido, né, John Searle. Ele está vivo ainda até hoje. Está num ensaio dele chamado Intencionalidade. Para vocês terem uma ideia, né, de como funciona a teoria, então ele apresentou uma análise, digamos assim, lógica da emoção da esperança. A emoção da esperança, então, ela equivale a uma crença, esperar que P. Ele diz que pode ser analisado em termos da ausência da crença que P. Então, eu espero que chova, significa que eu acredito que não chove. A ausência da crença que não que P, né? Eu acredito que pode chover. A ausência da crença que não P, eu acredito que talvez chova, né? Então não está chovendo agora no momento, mas eu acredito que pode chover. E o desejo, né, de que esse acontecimento aconteça, ele ocorra, né, melhor dizendo. Então, vocês poderiam, imagine assim, eu tenho a esperança de ganhar na loteria. Eu acredito, eu tenho a crença, né, de que posso ganhar. Eu tenho a crença de que eu não ganhei, né, porque senão eu não teria esperança de ganhar se eu já ganhei. E eu desejo ganhar na loteria. Então, a esperança ela pode ser analisada nessa estrutura também de crença e desejo, assim como outros tipos, né, de emoções que nós temos. Essa a teoria ela foi bastante, digamos assim, ela tem uma certa atratividade, né, porque ela consegue dar conta de aspectos importantes da emoção, como por exemplo o fato de que o desejo é algo que eu coloco no mundo, né? Eu espero que o mundo responda de uma certa forma, né? Tá muito calor aqui, eu gostaria que fosse, eu desejo, né, que um vento, um ar condicionado, significa que o mundo tem que se ajustar aos meus próprios estados mentais. Então, que é o que acontece com os desejos no caso das emoções, quando eu quero que o gato continue vivendo. Então eu tenho a crença que ele sofreu um acidente e eu tenho o desejo que ele continue vivendo. Então esse desejo explica, né, o traço comportamental, é porque eu quero que o mundo se comporte de uma certa maneira. Por isso que eu fiquei triste, né? Porque o mundo contrariou o meu desejo, né? O gato foi acidentado, não sei, isso me deixou triste. E também ela dá conta de um outro aspecto que é a direção de ajuste aqui que a gente chama da crença, né? Que é diferente da crença, ela não é
a mente põe, coloca, né, digamos assim, para o mundo uma certa modificação. A crença ela funciona ao contrário, né? É a nossa mente que é modificada, digamos assim, ela reage ao modo como o mundo é. Então também ela dá conta dessa dimensão da emoção, porque a emoção tem, né, um componente de reação. Eu sinto raiva do vizinho porque ele está ouvindo música alta. Essa raiva é uma reação a algo que aconteceu fora, então ela dá conta. Se vocês pensarem a emoção como crença, ela está conseguindo monitorar bem esse aspecto da emoção. E se vocês pensarem a emoção como tendo uma dimensão comportamental, o desejo também dá conta, né? Porque eu saí de casa e fui lá pedir para o vizinho baixar o volume. Então, a teoria como crença e desejo, ela consegue lidar bem com esses dois aspectos das nossas emoções, tanto com a direção de ajuste que é do mundo para o sujeito, né? Como por exemplo quando eu creio que o barulho está alto e isso me ofende, me causa raiva, quanto a direção de ajuste do desejo para o mundo, quando eu quero modificar o mundo e vou lá e falo com a pessoa para ela baixar o volume. Essa teoria também tem uma certa vantagem, né? Porque ela me ajuda a explicar bem o conteúdo da crença. Então, o que faz melhor dizendo, ela me ajuda a caracterizar bem o conteúdo da emoção. O que me faz distinguir uma emoção da outra? São os conteúdos cognitivos de cada emoção. A raiva tem um conteúdo cognitivo particular, ela é uma resposta a algo que eu considerei ofensivo. O medo é algo que eu trato como uma ameaça, né, a minha vida. A esperança é como algo que ainda não aconteceu, mas que eu gostaria que acontecesse. E que pode acontecer, né, também, tem esse componente. E assim, o arrependimento, eu considero que fiz algo errado em relação a alguém. Então tem sempre essa base cognitiva, né, de conteúdo, do que a emoção trata, da intenção da emoção, que essa teoria consegue dar conta adequadamente. E ela também consegue dar conta, né, já mencionei ali com relação às direções de ajuste ao papel comportamental. Ela ajuda a gente a entender por que quando a gente tem uma emoção a gente faz certas coisas. É porque tem um desejo, né, tem um conatus, um impulso envolvido que dá origem à ação. A emoção, então, ela é uma característica aqui, vocês poderiam formular assim, que a emoção explica a ação, né? Ela consegue fazer isso, essa teoria, né? Porque ela ajuda a entender que toda ação é resultado de uma combinação de um estado de desejo mais um estado cognitivo, né, que eu tenho em relação ao mundo. Então a raiva, por exemplo, né, no exemplo que eu estava dando, ela é um estado de crença que X foi insultado mais um desejo, né, de revidar, ou de se vingar, ou simplesmente de xingar, né, a pessoa por ela que eu considero errado. Um resultado importante, então, aqui para encerrar essa primeira aula, é que as emoções elas não são uma categoria sui generis, assim, não é um grupo especial de estados mentais. Emoções elas são outros estados mentais, né? Elas são como ela é a mesma coisa que ter uma emoção e junto com um desejo. Então, uma emoção não é uma categoria especial de estados, né, que a gente tem dentro da mente. Emoções elas são uma combinação de outros estados mentais. Então essa teoria da emoção como crença e desejo, como vocês podem ver, é uma teoria redutiva. Ela reduz, né? Ela pega um fenômeno como a emoção e reduz a seus componentes que podem explicar ela, né? E esses componentes aqui são a crença e o desejo. Não tem emoção, portanto não é nada especial. Ela é uma parte, digamos assim, da nossa cognição, mais uma parte combinada, né, com uma parte da nossa dimensão de seres que são impulsivos. Ter uma emoção, em última instância, né, para um defensor dessa teoria, nada mais é do que ter uma certa crença e ter um certo desejo, né, relacionado. É isso que nos faz sentir emoções, né, em cada uma das diferentes módulos, né, os diferentes tipos de emoções que a gente tem. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, então eu continuo na próxima aula com uma segunda teoria sobre a natureza das emoções. Eu vou fazer
um passeio assim pelas principais teorias, bem, de uma maneira didática, né? Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. Se tiverem dúvida, vocês podem me mandar as perguntas. Um abraço.